ontem no Sol, né, aconteceu aí uma série de flares, de explosões solares, acabou acontecendo até ejeção de massa coronal e tudo, e o que o pessoal chama de ejeção de massa coronal canibal, porque vai engolindo a outra no caminho até a Terra, e isso aí está abalando toda nosso campo magnético, tá bom? Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Ontem, por volta aí era tipo 2 da tarde no horário de Brasília, tá? Você tá vendo ali embaixo, ó, tá marcado ali uma coisa chamada uma região ativa, tá? Então, essa região ativa, conhecida como região ativa 3664, é onde você tem uma grande quantidade de manchas solares. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma mancha solar. Então, vamos lá. O Sol, ele é uma estrela. O campo magnético do Sol não é um campo magnético bonitinho igual ao da Terra, de polo, né? Norte e sul. O campo magnético do Sol, devido a um negócio chamado rotação diferencial. O que é a rotação diferencial? Cada pedaço do Sol gira numa velocidade diferente. Então, os polos giram numa velocidade, o centro do Sol gira em outra velocidade, e essa rotação diferencial do Sol, faz com que ele gere um campo magnético que é muito bagunçado. Esse campo magnético gera vários dipolos magnéticos ali na superfície solar. Esses dipolos magnéticos são ligados pelas linhas de campo magnético. Quando você começa a ter uma grande concentração de linhas de campo magnético, o que acontece é o seguinte: por um efeito da termodinâmica, o calor para de passar por essas linhas de campo magnético, beleza? Então, parou de passar calor, aquela região onde você tem uma grande concentração de linhas de campo, ela fica mais fria. Mas não é que ela é fria, não. Presta atenção, ela fica mais fria do que o resto do Sol. E aí o efeito é o seguinte: imagina que você tem na sua casa uma panela ou uma frigideira, tá? A frigideira está super quente, com o óleo super quente, fervendo. Você pega e joga um balde de água fria em cima da frigideira. O que vai acontecer? Aquilo lá vai explodir, não explode? Então, quando você tem essas linhas de campo magnético que deixam, essa região começa a esfriar rapidamente. Só que você está no meio de um plasma super quente. Quando isso acontece, pode ser que você tenha explosões. É daí que surgem as explosões solares, as flares, que a gente chama, tá? As flares são classificadas de acordo com a sua intensidade em B, C, M e X. A X é a mais poderosa de todas. O que aconteceu ontem foi que a gente teve aquela grande concentração de manchas solares. Quando você tem uma grande concentração de manchas solares, você tem o que a gente chama de uma região ativa, e essa região ativa começou a entrar em erupção sem parar. Na verdade, foram 4, 5 erupções, tá? Explosões que aconteceram ali. Essas explosões começaram a emitir flares de classe X e algumas ejeções de massa coronal. O que é uma CME? Uma ejeção de massa coronal. Quando você tem uma grande explosão no Sol, essa explosão ela é tão grande, que uma parte do plasma solar vai junto com ela, entendeu? É isso basicamente que acontece. Então, foi emitida essa grande quantidade de plasma que veio viajando. Isso aí não começou ontem, né? Tinha explosões já que estavam acontecendo de classe M, de classe X e tudo mais, e ela veio viajando. Ela bate no campo magnético da Terra. Quando bate no campo magnético da Terra, gera-se então o que a gente chama de uma tempestade geomagnética. E que existem várias classificações: G1, G2, G3, até G5, tá? G3 é moderada, G4 e G5 são tempestades geomagnéticas severas. Então, olha só, alguns detalhes importantes para vocês, tá? Essa região ativa, que está marcada aí na figura que vocês estão vendo, cabem ali dentro dessa região ativa, só das manchinhas, 16 planetas Terra, tá? Essa região ativa, ela é 16 vezes maior do que o planeta Terra. Uma tempestade geomagnética G4, a última que aconteceu foi em janeiro de 2005, tá? Janeiro de 2005 foi quando aconteceu uma G4.
O problema é que agora, nesse momento, 9h26 da noite, no horário de Brasília, nós estamos numa G5. E a G5, a última vez que aconteceu uma G5, anotem aí, foi na famosa The Halloween Storm, a grande tempestade de 31 de outubro de 2003. Isso quer dizer que, nesse momento que você está aí, eu estou aqui conversando com você, todos nós dando a mão aqui e orando ao Senhor para que não acabe com o planeta, é o seguinte: nesse momento, nós estamos passando pela maior tempestade geomagnética desde outubro de 2003. Nada mais, nada menos que quase 21 anos atrás. Então, a noite de hoje é uma noite histórica para quem trabalha, para quem estuda, tudo isso, tá? Uma noite histórica. Estamos passando por esse grande momento aí da física solar e do sistema solar.